Martinho Lutero, no século XVI, entendia que política é o esforço racional permanente e paciente de estabelecer e preservar uma ordem social de acordo com os valores do cristianismo. Ao escrever sobre os princípios bíblicos da ética política, Lutero defendeu que Igreja e Estado, apesar de interligados, são dois governos de Deus com propósitos distintos e com funções que não devem ser misturadas. Por outro lado, o cristão tem responsabilidades políticas e a própria Igreja, como organização, está inserida no Estado e tem obrigações sociais e políticas. O assunto de hoje, portanto, é oportuno, sobretudo no atual cenário religioso e político brasileiro. Você está assistindo o programa CPT, Cristo para Todos, uma produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. O mundo em que vivemos tem muitos países e podemos dividi-los em diversas categorias. Ricos e pobres, de acordo com a língua que falam, o tipo de governo ou o sistema monetário, e ainda muitos outros aspectos. Com relação à religião, podemos dividi-los em países laicos e não laicos. Nos países não laicos, a religião tem um papel ativo na política e até mesmo na Constituição. Naqueles considerados laicos, a religião não interfere diretamente na política, como é o caso da maioria dos países ocidentais. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso na cultura do Uruguai, país vizinho ao Brasil. Em 1919 se separa no Uruguai o Estado da Igreja. A partir de uma série de realidades, um conflito muito grande entre a Igreja, os setores da Igreja, que existia então tensões e conflitos internos, assim como interesses de um novo grupo no governo, e se geram a partir de coisas muito comuns, como, por exemplo, o enterro de uma determinada pessoa e que não era, o cemitério que pertencia a uma igreja, não davam a autorização. Então, o Estado vem vendo questões muito complicadas internas e, em 1919, na nova Constituição, se separa, então, o que é a Igreja do Estado. Isso provoca uma série de coisas onde a religião já passa a um ambiente mais privado. O registro civil não é mais o livro de batismos da Igreja, mas se cria, então, um registro à parte. Vários nomes de ruas e de cidades pequenas que eram nomes ligados à religião, a pessoas da religião, foram trocados, assim, mais ou menos 30 pequenas cidades. As datas comemorativas também tiveram seu significado alterado. O Natal passa a ser o Dia da Família, o 6 de janeiro, ou a Epifania, é chamado de Dia das Crianças, e a Semana Santa, no Uruguai, é Semana do Turismo, onde as empresas fecham as portas para um período de férias. A escola pública não tem aula de religião, por uma questão que não é obrigação do Estado dar aula de religião, mesmo que seja a espiritualidade seja algo muito importante em todo, mas isso é função da igreja, não da escola pública. Então, criam espaços chamados de secularização, onde é que um país tem a religião não como oficial do Estado. Na medida em que crescem outras religiões dentro de um país, dentro de uma nação, na medida em que mais e mais pessoas se declaram ateus, não têm religião, não creem em Deus, né? Então, essa diferença ela vai ficar... O Estado vai ter que olhar para isso, porque daí interessa ali o quê? O cidadão. Né? Para nós, como igreja cristã, eu diria que é uma perda, porque significa que a maioria que era cristã, que caracterizava a religião do país, está perdendo espaço, né? E perde espaço no testemunho também. Mas na medida em que você tem um Estado laico, onde todos têm direito a ter a sua religião, ou ser ateu ou não ter religião nenhuma, né? A gente tem que conviver, vamos ter que conviver com essas coisas que vão acontecendo.
Os líderes, tanto de pequenos grupos de trabalho quanto de grandes cidades, têm em suas mãos uma coisa: o poder. Representar e guiar os outros estão entre suas tarefas, mas isso nem sempre é fácil. Eles carregam junto com eles sofrimento, vontades, dúvidas e tantos sentimentos daqueles que estão sob suas leis ou cuidados. Líderes como Moisés, Gandhi e Martin Luther King, sendo eles cristãos ou não, foram pessoas conhecidas por seus feitos, por liderar e guiar o povo, expor suas ideias, buscar liberdade, paz e ordem, transformar o mundo. Talvez fosse difícil viver em um mundo sem lideranças. Como lá no Antigo Testamento, no povo de Israel. Lá havia, né, a teocracia. Deus dá as suas leis, Deus governa através das suas leis, da palavra, o Código Civil, as leis morais, era tudo era um conjunto, você vivia dentro daquilo ali. Né? A separação disso é interessante pela liberdade religiosa, mas tem países que não têm essa separação. Né? A política, o político é o religioso e aquilo ali é a teocracia e é governado assim. A ofensa a um político, a um país, é uma ofensa religiosa, é ofensa ao Deus deles. E aí está motivo de muita guerra e muita disputa, né? A política é tão antiga quanto o mundo. Se a gente olhar para trás na história, a gente vai ver que o próprio povo de Israel chegou um tempo em que eles pediram um rei. Entende? Por que isso? Que a política, na verdade, ela trata da vida diária do cidadão. Entende? Não é que a igreja não trata da vida diária do cidadão, mas nem todo mundo é cristão. Então, o mundo precisa também de ordem. E Deus fez com que as coisas, na verdade, fossem feitas assim. Né? E os cristãos existem para, de certa forma, serem modelos para isso também. É melhor, muitas vezes, talvez a gente ser governado por um não cristão que tenha efetivamente mostrado que ele tem competência do que um que se diz cristão e nunca mostrou que tem realmente competência, que tem um verdadeiro interesse na pessoa humana, na sociedade, de preservar o mundo que Deus criou. Porque Deus usa até os injustos, né, para governar o mundo. Martinho Lutero também foi um líder. Mesmo com seus direitos políticos cassados, ele foi usado por Deus para liderar a reforma da Igreja Cristã em uma época em que o povo sofria muito. Um de seus estudos fala sobre dois reinos, o da direita e o da esquerda, sendo que os dois são submissos a Deus. O que isso quer dizer? Muitas vezes Lutero desenvolveu uma chamada teologia dos dois reinos. Não é? Um é o reino do imperador, não é? Onde o imperador governa, onde vale a espada. E ele fala também do reino de Deus, é aquele que é habitado por pessoas cristãs que colocam sinais do reino de Deus. E o senhor desses dois reinos, do reino da direita e do reino da esquerda, é Deus. Deus é aquele que governa. Então, nós, quando estamos na política e atuamos politicamente, somos responsáveis perante Deus. Nós, cristãos, somos cidadãos de dois mundos, na sociedade civil e estamos na igreja. Mas devemos sempre saber que o chefe desses dois reinos é o próprio Deus. Lutero estabelece uma divisão, né, entre a igreja, aquilo que é da igreja, aquilo que é do Estado. Aquilo que é próprio da igreja, aquilo que é próprio do Estado. A gente pode dizer que é uma divisão que começou com o próprio Jesus, né, quando foram levar para ele aquela moeda e foram perguntar para ele, escuta, é lícito, é justo pagar tributo, né, para os romanos? E era uma pergunta de duplo sentido, né? Se ele respondesse que não, então ele ia ser acusado de uma revolta contra os romanos. Se ele dissesse que sim, os judeus iam dizer, mas então você está apoiando que a gente pague tributo para um estrangeiro, para um povo que é inimigo? E Jesus disse, olha, dai a César o que é de César, o Estado, e dai a Deus o que é de Deus, a igreja, o que é próprio de cada um. Lutero também faz essa distinção. Existem coisas que são próprias da igreja e tem coisas que são próprias do Estado. Nós vivemos em épocas diferentes.
Lutero está no fim do Império, Sacro Império Romano-Germânico, ele está se desintegrando, estão surgindo os estados nacionais, com os senhores territoriais, os príncipes, e o absolutismo está chegando. Algumas das coisas que eu lhe falei dizem claramente que ele está lutando contra esse absolutismo, que quer eliminar a liberdade de consciência. Nós, graças à reforma do século XVI, temos a liberdade de consciência e participamos hoje numa forma diferente, em que não são mais os governantes que se diziam por graça de Deus, se bem que haviam feito guerras para tomar o poder, não é? E queriam que nós os obedecêssemos por isso. Não, nós hoje escolhemos os nossos governantes, os colocamos sobre nós para governar. No Brasil, um momento importante é esse. As eleições são realizadas a cada 2 anos e levam ao poder pessoas que podem modificar nossa cidade, estado ou até mesmo o país. Em cada país se organiza de uma forma diferente, com sistemas e governos diferentes. Alguns têm monarquia, outros têm o que eles chamam de uma democracia, né? Mas existe uma monarquia que é parlamentarista, existem outros sistemas de governo que, na verdade, procuram ser o reflexo daquela sociedade. Então, a própria sociedade se organiza, procurando melhor forma. A Igreja Católica, por exemplo, tem um tipo de hierarquia. A Igreja Luterana tem outro tipo de hierarquia, né? Ou organização, né? Nós temos um presidente, eles têm um papa, eles têm bispos. Nós temos igrejas luteranas que têm mais ou menos uma organização parecida assim. Então, nada funciona se não está bem organizado. Cristãos jamais deveriam se omitir na questão da eleição, deveriam participar também, é um dever de consciência, porque ter ou não ter sapatos, ter ou não ter imperador, é uma questão política que exige a nossa participação. Uma das coisas muito importantes é governar de acordo com princípios que sejam bons, princípios que sejam agradáveis a Deus. Então, se eu tenho fé, eu não posso dizer que tenho fé se ela não se concretizar no amor, né? Se eu digo que eu tenho princípios e eles não se concretizam na coerência depois em governar e liderar. Então, se eu quero ter integridade, como Salomão muitas vezes mostrou que ele tinha, e por isso ele pediu sabedoria, ele precisa governar dentro de princípios. Eu sou cristão, então isso se reflete na minha vida, isso se reflete na minha liderança, isso se reflete na função que eu exerço dentro de um gabinete. Eu não posso ser um autoritário e estabelecer coisas dentro de um gabinete se eu sou cristão e digo assim, eu quero ser tolerante, né? Eu preciso ouvir as pessoas, né? E de repente não deixo ouvir ninguém falar. Isso não tem coerência. Se cristãos se omitem, outros assumem o controle. E cristãos sabem muito bem qual é a vontade de Deus. No livro de Juízes, no Antigo Testamento, tem um capítulo muito interessante, que é o apólogo de Jotão. Jotão conta o seguinte, que um dia as árvores pediram para a oliveira se tornar rainha sobre eles. E a oliveira se desculpou, não, eu tenho que produzir os meus frutos. Daí se dirigiram à figueira. E a figueira se esquivou dizendo, não, mas eu tenho que produzir doces figos para alegrar as pessoas. Daí se dirigiram ao parreiral, e o parreiral, a videira, não é, disse, não, mas eu tenho que produzir uvas gostosas, quem é que será que vai alegrar as pessoas com vinho se não for eu? E por fim se dirigiram as árvores ao espinheiro. E o espinheiro aceitou ser rei sobre todas as árvores e disse, venham e se coloquem debaixo dos meus galhos. Mas ai de vocês se alguém se revoltar contra mim. Quando cristãos se omitem, aparece a ditadura. E os males e muito sofrimento. Cristão não pode agir de outra maneira a não ser colocando sinais do reino de Deus e das esperanças desse reino dentro desse mundo. O cristão não está isento de respeitar as autoridades. A igreja também tem responsabilidades na política. E nós, como cidadãos, estamos envolvidos ou podemos nos envolver de alguma forma?
A igreja como organização tem uma função muito grande, né? Outro dia alguém me ligou perguntando, mas escuta, e a igreja está comprometida de alguma forma com o governo ou com alguma ideologia? Porque historicamente já se viu isso, já se comprovou isso. E eu disse assim, olha, a igreja está comprometida com a mensagem de Cristo. A igreja está comprometida com a mensagem da graça e do evangelho e do perdão. Está comprometida com essa mensagem. Ela tem que estar acima de ideologias. Ela tem que estar acima de partidos e isenta de qualquer tipo de compromisso, justamente para que ela possa dizer, a partir da pregação, a partir da palavra de Deus, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, e possa dizer, olha, essa é a vontade de Deus. Ela tá acima de ideologias, acima de partidos. E aqui está a função muito própria e muito importante da igreja, de estar isenta dessas influências ideológicas e políticas para poder dizer aquilo que é a mensagem e a vontade de Deus. Caso contrário, se ela se compromete com uma ou outra ideologia, ela perde essa isenção, né? E não pode depois usar a sua autoridade, usar a autoridade que Deus concede à igreja para dizer o que tem que ser dito, né? E Lutero sabe muito bem que deve ter autoridade. Ele faz uma parábola e diz o seguinte: se a gente colocasse ovelhas e lobos num redil, nós iríamos dizer aqui no Rio Grande do Sul, numa taipa, não é? E dissesse para as ovelhas e para os lobos, apacentai-vos, as ovelhas iriam se deixar apacentar e não sobraria nenhuma. Por isso é necessário que haja sempre um pastor que separe ovelhas e lobos. No Antigo Egito, os faraós eram chamados de pastores. Os governantes deveriam ser pastores, nesse sentido que Lutero menciona nessa parábola. O cristão não está isento, né, de respeitar a autoridade que foi colocada por Deus. No primeiro momento, honra teu pai e tua mãe, né, que é aquela coisa dentro de casa, dentro da família. Mas esse honra teu pai e tua mãe, ele vai se estender para fora, né, porque Deus é Deus que coloca as autoridades sobre nós e manda que a gente honre essas autoridades. Honrar significa amar, servir, obedecer, querer bem. E na medida em que essas autoridades atuam e agem, né, em conformidade com a lei de Deus, com a vontade de Deus, nós não temos motivos para não honrar a autoridade colocada por Deus. Pelo contrário, né, temos motivos dados por Deus para honrá-los. Na medida em que essas autoridades fogem daquilo que é a vontade de Deus, ou existem leis que podem ser pensadas de uma forma melhor, nós temos o compromisso de mostrar, pela pregação da palavra de Deus, pela doutrina que nós conhecemos, né, aquilo que é a vontade de Deus e procurar interferir, né, nesse sentido, procurar interferir para que as leis do país, né, para que as autoridades ajam, se comportem e promovam o bem comum de acordo com aquilo que Deus espera para o mundo, daquilo que Deus espera para a sociedade onde a gente vive. Então esse é um compromisso muito grande. A igreja e a política têm o mesmo caráter funcional, a função de servir o próximo. Escreve Paulo em 1 Coríntios que, para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. O apóstolo lembra isso ao falar dos diversos dons que o cristão desempenha dentro e fora da igreja. Por isso o apóstolo escreve aos Filipenses: vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Viver aqui no original grego é politeuste, e a tradução adequada seria: vivam politicamente corretos na sociedade de acordo com o Evangelho de Cristo. Dessa forma, o cristão tem grandes oportunidades para servir o próximo e ser um exemplo na igreja e na sociedade. O programa CPT termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também pelo nosso e-mail, programa cpt@ialb.org.br. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Até mais!